coronavírus. Atenção! A partir de agora, o Ministério da Saúde vai ligar para você. A gente quer saber como você está. Vamos fazer o diagnóstico do coronavírus sem que você precise ir até um posto de saúde. Caso queira entrar em contato conosco, basta acessar nosso chat pelo saude.gov.br/coronavírus ou baixar o aplicativo Coronavírus SUS. TeleSUS. Consulta sem sair de casa. Ministério da Saúde. Governo Federal. Chegou em Cidade Ocidental a internet fibra ótica da Unitel. Tenha em sua casa ou empresa muito mais velocidade e estabilidade. Navegue à vontade sem travar com a líder em ultra velocidade. Temos planos de 25 a 1 GB de internet. Assista filmes e séries, baixe músicas, arquivos e vídeos, jogos e muito mais. Sem interrupção, num piscar de olhos, para ficar por dentro de tudo. E o melhor Wi-Fi grátis para toda a família. Suporte técnico e atendimento especializado. A mais moderna tecnologia de internet e com preços super acessíveis. Feliz é quem tem a internet fibra ótica Unitel em casa, o provedor mais indicado da região. Ligue agora e agende sua instalação. 3625-7676. WhatsApp 998000139. Unitel, líder em ultra velocidade. Consulte disponibilidade para a sua região. Ensino à distância. Tem muita gente que só de ouvir essas palavras já torce o nariz, faz cara feia. Mas por quê? Porque muita gente não sabe o que é. A Unopar, maior universidade de ensino à distância do país, vai explicar para você porque essa nova forma de estudar está revolucionando o Brasil e o mundo. Antigamente só existia um jeito de aprender, indo para a escola. Hoje, com tantos avanços, isso mudou. É a escola que vai até você. Para começar, vamos tirar a primeira dúvida. Sim, uma universidade de ensino à distância é igual a uma universidade presencial. E o diploma das duas universidades é igualzinho. Os cursos são reconhecidos pelo MEC, garantindo a qualidade do ensino. E alguns têm notas maiores no INAD do que os mesmos cursos no sistema presencial. Uma vez por semana, você tem uma aula presencial num dos 450 polos da Unopar distribuídos pelo Brasil. Você vai até o seu polo e assiste com seus colegas uma aula transmitida ao vivo via satélite. Os professores são muito bem preparados. Eles é que dão as aulas diretamente dos estúdios da Unopar. Na sua sala de aula, você e seus colegas têm auxílio de um tutor. Ele ajuda a tirar suas dúvidas na hora, falando diretamente com o professor lá no estúdio. Outra coisa que todo mundo se pergunta: e os horários? Aí vem outra grande vantagem: flexibilidade de horários. Nos outros dias da semana, você organiza o seu horário de estudo e ainda pode rever o conteúdo das aulas, estudar outros conteúdos e fazer exercícios e atividades que ficam disponíveis na internet. Você recebe gratuitamente material didático de qualidade, exclusivo da Unopar. E a mensalidade é bem acessível, cabendo em todos os bolsos. A Unopar é referência em ensino à distância no Brasil. É uma das instituições mais respeitadas no mundo acadêmico, porque tem tradição, porque é séria, porque trabalha para oferecer o melhor para os alunos. Viu? Espero que a gente tenha ajudado a tirar algumas das suas dúvidas sobre o estudo à distância. Hoje o Brasil tem mais de 2 milhões de pessoas estudando no sistema de ensino à distância para melhorar de vida, ter mais oportunidades de emprego, crescer profissionalmente. Venha você também conhecer esse novo conceito de educação que está mudando o país. A hora de ter seu diploma é agora. Para saber mais sobre a Unopar, clique aqui ou passe no polo mais perto de você. Venha para o Unopar, mais próximo para você ir mais longe.
Olá, meu amigo, olá, minha amiga, muito boa noite para você. Está entrando no ar mais um programa Comunica na TV. Hoje, segunda-feira, 20 de abril de 2020, são 8 horas e 34 minutos. Estamos ao vivo para trazer a melhor notícia do Brasil, do mundo e, claro, do nosso estado, nossa cidade. Muito boa noite, Sandro. Boa noite, Wagner. Boa noite a todos que nos acompanham. E eu já quero pedir para você que está acompanhando a gente, que você possa participar conosco do programa, que você possa mandar o seu comentário, que você possa interagir com a gente e principalmente que você possa compartilhar a nossa programação de hoje, que está recheada de notícias, né? Hoje você vê com a gente mais de 16 mil mortos no Reino Unido. O país poderá ser o mais afetado pelo Covid-19 na Europa. E nos Estados Unidos, o sofrimento com o Covid-19 tem sido muito. Os enfermeiros pedem melhores condições de trabalho. E número de pessoas curadas em um único dia bate recorde na Itália. Já na vizinha Espanha, as vítimas fatais já ultrapassam 20 mil pessoas. E foi registrada, a primeira morte em um presídio aqui ou lá em São Paulo. Detento ficou 11 dias internado com febre alta e falta de ar. E você vai poder acompanhar como é que fica a guarda compartilhada durante a pandemia. Veja como as famílias se organizam durante a quarentena. E olha, Sandro, pasme, presidente Bolsonaro mais uma vez quebra as regras e encontra-se com manifestantes. Ele participou da manifestação a favor da intervenção militar. E no Distrito Federal, lojas de móveis estão liberadas para funcionar. Empresários esperam recuperar as vendas. E trabalho sem trânsito. O home office desafoga trânsito em horário de pico no DF. Lixo seguro na pandemia. Novas regras para descarte protegem garis nas coletas. Comércio em Lusiânia já voltou a funcionar. Lojas já estão abertas desde a última sexta-feira. E o único município que ainda não tinha registrado casos do coronavírus, Novo Gama, registrou o primeiro e a secretária de Saúde faz apelo. Ela diz que o maior problema no município são as aglomerações. É isso, você vai acompanhar isso conosco hoje no nosso programa Comunica na TV. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco já estamos de volta. Em um minutinho a gente volta. Que sincronia. A Prefeitura de Cidade Ocidental te mantém informado dos protocolos de entrada em casa contra o coronavírus. Ao voltar para casa, não toque em nada antes de se higienizar. Tire os sapatos, desinfete as patas do seu pet se passear com ele. Tire a roupa e coloque em uma sacola plástica no cesto de roupas. Deixe a bolsa, carteira, chaves e demais objetos em uma caixa. Tome banho. Se não puder, lave bem todas as áreas expostas. Limpe seu celular e óculos com sabão e água ou álcool. Limpe as embalagens que trouxe de fora. Tire as luvas com cuidado. Jogue fora e lave as mãos. Lembrando que a recomendação é não sair de casa. Mas caso seja necessário, adote estas medidas. Contamos com a sua participação. Prefeitura de Cidade Ocidental. Chegou em Cidade Ocidental a internet fibra ótica da Unitel. Tenha em sua casa ou empresa muito mais velocidade e estabilidade. Navegue à vontade sem travar com a líder em ultra velocidade. Temos planos de 25 a 1 GB de internet. Assista filmes e séries, baixe músicas, arquivos e vídeos, jogos e muito mais. Sem interrupção, num piscar de olhos, para ficar por dentro de tudo. E o melhor Wi-Fi grátis para toda a família. Suporte técnico e atendimento especializado. A mais moderna tecnologia de internet e com preços super acessíveis.
Feliz é quem tem a internet fibra ótica Unitel em casa, o provedor mais indicado da região. Ligue agora e agende sua instalação. 3625-7676. WhatsApp 998000139. Unitel, líder em ultra velocidade. Consulte disponibilidade para a sua região. Cozinha Carne de Sol Delivery. Para você e sua família, uma ótima opção de almoço, jantar ou petisco. Com produtos de alta qualidade e atendimento diferenciado. De segunda a sábado, das 11h30 às 22h30. Pedidos pelo telefone 99501-3733. Cozinha Carne de Sol Delivery. A Prefeitura de Cidade Ocidental te mantém informado dos protocolos de entrada em casa contra o coronavírus. Ao voltar para casa, não toque em nada antes de se higienizar. Tire os sapatos, desinfete as patas do seu pet se passear com ele. Tire a roupa e coloque em uma sacola plástica no cesto de roupas. Deixe a bolsa, carteira, chaves e demais objetos em uma caixa. Tome banho. Se não puder, lave bem todas as áreas expostas. Limpe seu celular e óculos com sabão e água ou álcool. Limpe as embalagens que trouxe de fora. Tire as luvas com cuidado. Jogue fora e lave as mãos. Lembrando que a recomendação é não sair de casa. Mas caso seja necessário, adote estas medidas. Contamos com a sua participação. Prefeitura de Cidade Ocidental. E nós já estamos de volta. Sandro, antes de começar a dar nossas matérias aqui, eu quero quebrar um pouco o protocolo do nosso programa e mandar um abraço para quem já está online com a gente, enquanto chegam as outras pessoas, né? Quero mandar um abraço aqui para a dona Cleide Mendes. Boa noite, Cleide Mendes. Mandar um abraço aqui também para o nosso amigo José Neto, que está assistindo a gente, a Natália Medeiros, né, e o Adriano, a Yara Martins, ao Vitor Hugo Castro, boa noite, meu irmão, a Juscelene Alves, ao Luiz Rogério, né, lá do ABC, ao meu amigo Douglas Martinho e, claro, né, ao amor da minha vida, Maria Aparecida, que está com a gente aqui também. Beijo no seu coração, meu amor. Wagner, te cortando rapidinho, já que você adora me cortar. É o seguinte, o bacana que essas pessoas que você está citando aí são telespectadores assíduos, né? Eles são com certeza, regularmente. Né? Por isso que nós precisamos melhorar cada vez mais. Também um abraço ali para Débora Barata, que já está conosco aqui na sintonia. Eu quero pedir para vocês, né? Copiando meu amigo Jânio Gomes, falando na sintonia, né? Isso. Então, quero pedir para você já estar com a gente, você faça um favor, que você, já que você assiste e gosta da nossa programação, compartilhe nas suas redes sociais tudo aquilo que a gente está trazendo para vocês, tá bom? Olha só, mais de 16 mil mortos no Reino Unido. Pois é, a Inglaterra poderá ser o país mais afetado pelo Covid-19 na Europa. É cada vez maior sobre o governo britânico para dar satisfações sobre as medidas que foram tomadas lá atrás. Já há um consenso que o país agiu muito devagar para colocar em prática as políticas de isolamento social e quarentena e que isso pode ter afetado os números de hoje. Vamos dar uma olhada nos números dos países mais afetados da Europa, Márcia, para a gente ver como é que está a situação. Nesse momento, a Itália é o país que tem mais mortos, 23 mil mortos, seguido da Espanha com 20 mil, da França com 19 mil mortos e o Reino Unido com 16 mil mortos. A diferença é que Espanha, Itália e França estão num momento em que os casos estão diminuindo. A Espanha, por exemplo, de ontem para hoje foram 399 mortes, é um número ainda muito trágico, mas é o menor número em 4 semanas. Ao contrário do Reino Unido, que está 2, 3 semanas atrás dos seus vizinhos europeus na velocidade dessa pandemia e onde
os números ainda estão aumentando. Aqui no Reino Unido são 16 mil mortes. Esses números apenas na rede hospitalar. Eles não contabilizam, por exemplo, aquelas pessoas que morreram em casa e as muitas que estão morrendo nos lares de idosos no país. Márcia, para piorar a situação, há uma falta de equipamentos de proteção aqui no Reino Unido. Um carregamento chegaria nesse fim de semana, não chegou. Também a falta de exames. O governo fez uma meta aí de fazer 100 mil testes da Covid-19 por dia até o fim desse mês. Essa meta dificilmente será atingida e por isso mesmo o Boris Johnson sofre uma pressão cada vez maior. Ele que saiu do hospital, mas ainda está descansando, ainda não voltou ao trabalho. Ele foi muito criticado, inclusive, nesse fim de semana, porque teria faltado, segundo a mídia britânica, 5 reuniões de emergência importantes logo no início dessa epidemia aqui no Estados Unidos sofrem com Covid-19. Enfermeiros pedem melhores condições de trabalho. Os enfermeiros de Nova York foram para as ruas. Quando ficamos doentes, o mundo também adoece, gritavam os profissionais da saúde ao reclamar da ausência de equipamentos de proteção nos hospitais. Nosso hospital exige documentação que comprove doença física ou psicológica antes de nos afastar. Isso é um insulto a nosso trabalho e dedicação, disse este enfermeiro, que trabalha em um grande hospital do Brooklyn. Visivelmente abalada, esta enfermeira de Washington, que está em Nova York há 2 semanas para ajudar os hospitais daqui, desabafou. Eu lamento muito a morte de enfermeiros que perderam a vida tentando salvar outras pessoas. Eu também me sinto mal pelos pacientes, ela completa. Os Estados Unidos contabilizam quase 740 mil casos de Covid-19, quase 39 mil mortes e 67 mil recuperados. O vice-presidente Mike Pence garantiu que os Estados Unidos têm testes suficientes para que o país entre na fase 1 do programa de reabertura, que significa reativar restaurantes, cinemas e academias, desde que os estabelecimentos adotem medidas de distanciamento social. Já o presidente Donald Trump foi ainda mais incisivo. Disse que há estados com bom desempenho em relação aos recuperados da Covid-19 e que já podem retomar a rotina num curto espaço de tempo. Donald Trump informou ainda que os cheques de $1.200, valor equivalente a pouco mais de R$6 mil, já foram enviados aos cidadãos americanos pelos Correios. A ajuda financeira faz parte do plano emergencial, que também prevê um repasse às empresas. A Casa Branca anunciou ainda que um dinheiro extra será destinado aos agricultores. Em meio a tantas restrições, este casal americano decidiu colocar o sonho do casamento em prática. Os noivos disseram sim ao juiz de paz que estava no interior do edifício protegido. Os convidados puderam assistir à cerimônia, mas de dentro dos carros explicaram os noivos. Pessoas curadas em um único dia bate recorde na Itália. Já na vizinha Espanha, as vítimas fatais já ultrapassam 20 mil pessoas. Mais uma despedida. As freiras cantaram em memória à irmã infectada e morta pela Covid-19 enquanto trabalhava num asilo em Barcelona. 3 é o número máximo de pessoas permitidas para comparecer a cada enterro. Neste sábado, a Espanha, deserta pela 5ª semana consecutiva de isolamento, ultrapassou a marca de 20 mil mortos. A imensa maioria sequer teve a chance de uma despedida. Um adeus mais digno foi introduzido por este hospital de Tel Aviv, em Israel. Elisheva estava ao lado do pai na UTI quando o quadro dele se agravou e pôde dizer ao menos um "eu te amo". Em Jerusalém, a cerimônia do fogo sagrado, celebrada por cristãos ortodoxos, aconteceu na Igreja do Santo Sepulcro vazia. Depois, a chama foi levada a Belém, na Cisjordânia, por poucos clérigos e vai seguir para outros países de maioria ortodoxa, como Grécia, Rússia e Romênia. Mas o ritual, que data mais de 1.200 anos, desta vez acontece sem a presença de fiéis. No Vaticano, o Papa Francisco rezou mais uma vez pelos profissionais de saúde.
como Cristina Settembresi, enfermeira italiana que foi forçada a enviar a própria filha para viver com a irmã enquanto a pandemia durar. Mas há sinais de que o pior já passou na Itália, que comemorou o maior número de curados em um dia, 2.500. O primeiro-ministro sofre pressão pela reabertura da economia, mas o governo não quer tomar medidas precipitadas. O Irã, que teve um menor número de mortos em um dia, começou a voltar ao normal neste sábado com a reabertura parcial do comércio e obrigatoriedade do uso de máscaras. Vem da Nigéria essas imagens preocupantes. O mercado lotado em Lagos é a prova de que o isolamento está sendo ignorado, aumentando o risco da doença se alastrar pela África, o grande temor da Organização Mundial da Saúde. Se boa parte da Europa já vê uma luz de esperança nessa crise, a conta de mortos aqui no Reino Unido continua na casa dos 800 por dia, totalizando mais de 15 mil. E a questão da falta de equipamentos de proteção para as equipes de saúde ainda não foi solucionada. Cansados de esperar pelo governo, muitos britânicos decidiram agir e fazer a diferença. A homenagem na famosa Piccadilly Circus é ao veterano de guerra de 99 anos. Tom Moore decidiu andar no jardim de casa para arrecadar 1.000 libras para o sistema de saúde britânico. As doações já passaram do equivalente a 105 milhões de reais. O coral de 100 médicos, enfermeiros e funcionários, entre eles do hospital que tratou do primeiro-ministro Boris Johnson em Londres, lançaram campanha para arrecadar dinheiro para o SUS britânico. Eles soltaram a voz na canção de Mariah Carey para reforçar: sempre que precisar de um amigo, estarei aqui. De uma maneira geral, o que me assusta, cara, que a gente está vendo agora, a proporção, quer dizer, a gente não vê números favoráveis. Por mais que digam, se recuperaram, agora eles estão chamando mais atenção para o número de pessoas que estão se recuperando, graças a Deus, né? Mas os números de mortes são alarmantes e de uma forma geral, mundial. E no Brasil, eu estava ouvindo hoje um noticiário e o que me preocupa no Brasil é que eles informam muito números de casos, e nós temos muitos casos recuperados que não é diário como é o contágio, assim que eles calculam, né? Então, eu acho que poderia serem mais claros na questão das pessoas que estão se curando, que isso aí serve até de incentivo, né? A questão, Sandro, é a estatística, né? Então, assim, como a gente conversava aqui na sexta-feira passada, no último contraponto, no Brasil ainda tem a questão dos exames, né? Não estão fazendo o número de exames como deveria. Então, de repente, chega uma levada de exames rápidos, aí todo mundo faz junto e aí dá esse número também alarmante. Esse pico, né? Que a gente acha que é de um dia para o outro, não é. De uma certa forma também acaba sendo, né? Mas aqui, por exemplo, Cidade Ocidental, nós tínhamos 4 casos, dos 4 casos, 3 já estão curados. A da criança, que mais a gente fica sensibilizado, já até alta teve, né? Isso. E apenas um caso até ontem, né? Hoje não houve nenhuma movimentação, mas até ontem apenas um dos 4 ainda estavam... O Reino Unido, que é um país riquíssimo, né, e tal, teve um problema lá com entrega de materiais, mas aí... Está tendo em todo o mundo, né? Para você ver, nos Estados Unidos, que é um país de primeiro mundo, uma potência mundial, os enfermeiros, né, estão fazendo manifestação por melhores condições de trabalho, né? Imagine aqui no Brasil ou em outro país aí, né, do terceiro mundo, né? Sandro, vamos faturar? Vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta? Voltamos em 1 minuto.
Bateu a fome? Na hora de fazer o seu lanche, procure quem tem qualidade, higiene e responsabilidade. Procure o Seleta Burger Delivery. No Seleta, tudo é feito com muito carinho para os seus clientes. O sanduíche mais gostoso da cidade ocidental, agora direto em sua casa. Faça agora seu pedido pelo telefone 99363 8030. E nós já estamos de volta e olha só, Sandro, primeira morte em presídio é confirmada em São Paulo. Pois é, detento ficou 11 dias internado com febre alta e falta de ar. Olha só, esse caso trata-se de um homem de 67 anos. Ele fazia um tratamento para próstata e também tinha hipertensão. A morte dele, então, foi confirmada ontem, neste domingo. Ele estava internado desde o dia 9 de abril com sintomas de febre e falta de ar. Primeiro, ele foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento aqui no interior, em Sorocaba, e ficou internado na Santa Casa aqui da cidade. Ele estava preso na P2 aqui em Sorocaba. Inclusive, este local agora está sendo monitorado. Tanto o companheiro de cela dele, também está sendo todo monitorado. E algumas medidas foram tomadas na penitenciária. Vou dizer aqui para vocês quais foram, então. O banho de sol foi suspenso na unidade e outras ações de limpeza. Além de reforço na entrega do material de higiene, todas as medidas foram tomadas. Máscaras de proteção também foram distribuídas aos presos da unidade diante deste primeiro caso aí de morte confirmada aqui por conta deste detento. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, essas ações também estão sendo tomadas em outros presídios aqui do estado de São Paulo. Pegou a gente aqui distraído. Mas é o seguinte, Wagner, isso é uma coisa muito preocupante, né? Porque para chegar dentro de um presídio é que houve uma facilitação. Não digo que alguém levou, facilitou, mas assim, pode ter havido algum relaxo, digamos assim, na hora de acessar, tanto pelos parentes dos detentos, enfim. E os números também do DF é bem assustador, né? No DF, geral, já são 879 total de infectados pelo coronavírus em todo o Distrito Federal. Porém, um número que é assustador, Sandro, é que só a Papuda já tem mais números, tem mais pessoas infectadas do que o estado de Tocantins. Lá no Complexo Penitenciário da Papuda, tem mais que o dobro de casos do novo coronavírus que todo o estado de Tocantins. Segundo a Secretaria de Saúde do DF, são 85 detentos infectados. Já a Secretaria de Segurança fala em 72 casos, 71 ativos e um recuperado. Além disso, 29 policiais penais foram diagnosticados com o vírus. Esse número é tão alarmante que o número é, como eu já disse, superior ao de Tocantins, que é o estado que tem o menor índice de registro do Covid-19 no país, que tinha até hoje 35 casos de infecção. Então é um dado alarmante, preocupante. Essa semana eu vi uma entrevista do Paulo Rogério, aqui de Cidade Ocidental, nosso amigo Paulo Rogério, ele que é presidente do Sindicato dos Policiais Penais, e ele mostrava preocupação em relação a esse número que realmente é muito alto. E olha, em tempo de pandemia, vamos ver como é que está funcionando a questão das guardas compartilhadas. Veja como as famílias se organizam durante a quarentena. Diálogo é o melhor caminho. Ana conversou com o pai da filha e os dois chegaram a um acordo. Visitas suspensas. Quase todo dia ele liga por vídeo pra ela e é o jeito, dele falar com ela também fica com saudade, então eles se comunicam dessa forma. E esse tipo de debate já chegou à justiça. Um pai entrou com uma ação no Tribunal de Justiça do DF para suspender temporariamente as visitas da filha menor de idade. Ele argumentou que mora com os pais idosos e que a presença dela poderia ser perigosa. O desembargador responsável pelo caso atendeu ao pedido por considerar que nessa época de pandemia é preciso resguardar a segurança de todos. Ludmila resolveu a situação de outra forma e os filhos mantêm as visitas ao pai. As crianças vão nas sextas-feiras
e voltam no domingo ou na segunda. E como é, Lavínia, quando vocês vão? Nós tomamos banho aqui, passamos álcool em gel, chegamos lá, fazemos o mesmo procedimento e colocamos nossas roupas por 7 horas no sol. Especialistas alertam, independentemente do que os pais escolherem, a distância tem que ser apenas física e não afetiva. Então é importante que esse responsável que está virtualmente se mantenha presente, né? Se mantenha presente até reforçando a rotina combinada entre os dois responsáveis. Para a criança, sempre que encontrá-la em vídeo, né? Conversando sobre as questões de educação, de brincadeira, de sentimentos, de tudo. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CONANDA, recomenda não expor a saúde dos menores durante esse período de pandemia e que o pai ou a mãe, aquele que estiver menos exposto à doença, assuma aí os cuidados com os filhos. O que eu achei interessante nessa matéria as crianças estão bem disciplinadas, já sabem o que tem que fazer para preservar tanto elas quanto os avós, os pais, enfim. Essa questão da disciplina nas crianças é muito interessante. E a criança é interessante. Ela demora para pegar as coisas, mas quando ela pega aquilo ali, vira uma rotina muito bacana. Verdade, né? Mas o mais importante na questão da guarda compartilhada é realmente, como a matéria mostrou, né? Manter a presença, mesmo que seja virtual, né? E olha, Sandro, o presidente Bolsonaro quebra protocolos mais uma vez e se encontra com manifestantes. Pois é, Wagner, ele participou de manifestação a favor da intervenção militar. A carreata reuniu centenas de carros e ocupou as 6 faixas do eixo monumental. Os manifestantes seguiam um pequeno trio elétrico e passaram também pela esplanada dos ministérios. No caminho, mostravam bandeiras do Brasil e faziam buzinaço a favor do presidente Jair Bolsonaro e também pelo relaxamento e do isolamento social durante a pandemia do novo coronavírus. Ao saber da carreata, o presidente, que estava visitando o filho Eduardo Bolsonaro, decidiu no fim da manhã vir direto para o quartel-general do Exército no setor militar urbano, onde um outro grupo também estava reunido em apoio a ele, Bolsonaro, exatamente na data em que se comemora o Dia do Exército. A presença do presidente causou alvoroço. Centenas de pessoas se espremeram para conseguir chegar perto dele. Algumas pessoas estavam sem máscara e era possível encontrar idosos no meio do tumulto. Além das bandeiras do Brasil, faixas pediam intervenção militar, o fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. A todo momento, era possível ouvir gritos de apoio ao presidente. Jair Bolsonaro subiu em uma caminhonete branca e fez um discurso improvisado de cerca de 3 minutos. Eu estou aqui porque acredito em vocês! Vocês estão aqui porque acreditam no Brasil! Nós não queremos negociar nada! Nós queremos ação pelo Brasil! Tossindo algumas vezes, o presidente repetiu o bordão que ficou conhecido durante a campanha nas eleições de 2018. Agora é Brasil acima de tudo e Deus acima de todos! Bolsonaro ficou cerca de 15 minutos no local e em seguida voltou para a casa do filho, onde passou a tarde. Enquanto isso, ainda em frente ao QG do Exército, um grupo menor de manifestantes hostilizou uma equipe de reportagem da CNN Brasil e os profissionais foram expulsos do local. Pouco antes de entrar no carro da emissora, o repórter Rudá Moreira foi agredido com um tapa por um dos apoiadores do presidente, que chegou a ser repreendido pelas demais pessoas do grupo. No meio da tarde, Bolsonaro retornou ao Palácio da Alvorada, parou rapidamente para cumprimentar alguns apoiadores, mas não quis responder às perguntas. Claro aí, Sandro? Eu até gostaria, Wagner, mas eu acho que eu vou me empolgar um pouco. É uma total falta de responsabilidade, cara. Isso não tem nem que ser comentado isso, tem que ser repreendido, na verdade. Isso é uma coisa absurda de um chefe de Estado sabendo, dizer que acredita no povo. Tá certo. Sandro, rapaz.
O presidente Bolsonaro ele vem sendo muito criticado na imprensa internacional, né, em relação a essas quebras de protocolos que ele tem insistido em fazer, né, dentro de Cidade Ocidental. Eu não vou fazer comentário em relação ao Bolsonaro, até porque eu acho que as pessoas elas têm discernimento, né, do que é certo e errado. Se o presidente da República ele quebra todos os protocolos vindo direto da Organização Mundial de Saúde, vindo do próprio Ministério da Saúde, então não sou eu que vou fazer comentário, eu guardo para mim. Agora, eu quero fazer um comentário, como jornalista que sou, em relação à ação truculenta de um desses seguidores do presidente. Né? Por que eu quero falar isso, Sandro? Porque eu me coloco no lugar daquele jornalista que estava ali trabalhando, né? E o cara foi lá e agrediu a pessoa, o jornalista, no seu momento de trabalho, sabe? Então, assim, as coisas estão ficando muito radicais, né? As coisas estão ficando muito fora do controle. E isso, sinceramente, me causa um espanto. Isso, né? Para mim é um puro fanatismo, cara. Fanatismo nunca é bom para nada. Pra nada, né? exatamente. Olha só, lojas de imóveis estão liberadas para funcionar no Distrito Federal. Empresários esperam recuperar as vendas. Funcionários equipados com máscaras, móveis higienizados com álcool em gel prontos para serem vendidos. Desde que voltou a funcionar, essa loja tem se adequado às normas de conduta estipuladas pelo GDF. Preparamos toda a nossa equipe para ter o cuidado de cumprir todas as exigências da saúde. Todo mundo de máscara, com álcool gel, a limpeza da loja, procuramos fazer ela impecável para dar todo o conforto e a segurança para nossos clientes. O governador Ibanez Rocha liberou o funcionamento de lojas de móveis e eletrodomésticos no dia 9 de abril, depois de 20 dias de portas fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus. Desde então, o movimento tem aumentado gradativamente, mas apesar da liberação, é preciso estar atento à segurança de funcionários e clientes. A empresa forneceu máscara, álcool em gel, dispenser, fitas de isolamento. Então a empresa está fornecendo toda a estrutura de segurança para que eles possam trabalhar com o máximo de cuidado, com o máximo de segurança, para que a gente realmente não possa passar por esse vírus que vem prejudicando a população, né? Com o isolamento social, os brasilienses estão evitando sair de casa e para aproveitar o tempo livre, a cozinha se tornou o lugar preferido da casa. Por isso, itens como panelas, chaleiras e fornos elétricos são os mais vendidos dessa loja desde que voltou a funcionar. A venda de camas e sofás também estão em alta. Está tendo uma procura boa porque teve uma venda retraída nesse período de 20 dias fechados. Então, assim, a gente vem tendo um bom resultado e o cliente não está indo na loja fazer pesquisa, porque ele está indo para comprar. Ele não está chegando na loja, pesquisando numa loja, pesquisando em outra. Ele está indo para realmente comprar, porque ele não quer correr o risco de ser infectado ou de ter algum problema de saúde. O Vitor estava com medo da disseminação do vírus, mas precisava voltar a trabalhar. Ao ver que as medidas de proteção estavam sendo respeitadas, ele passou a se sentir mais seguro. 1 metro assim, de segurança do cliente, sempre pedindo para passar álcool gel, a gente sempre também passando álcool gel e sempre lavando as mãos também. Por enquanto, o movimento de clientes continua 50% menor em relação aos meses anteriores à pandemia. Mas enquanto tudo não volta ao normal, o melhor jeito é se prevenir. Né? Tomara, né, que todos os comerciantes voltem a faturar, né, que realmente essa crise não atinja tanto. Porém, eu sempre fico preocupado, né, eu acho que a população ela tem que ter um pouco de consciência, né. Hoje aqui em Cidade Ocidental, a maioria dos comércios também reabriram, principalmente agora depois do almoço. Algumas lojas eu realmente vi, né, com grade, isso é importante. Eu visitei 2 grandes comércios hoje, né, com a minha namorada, a gente foi ali na Tudo da Roça, Tudo da Roça, achei interessante lá, que lá eles estão dando álcool para você passar e detalhe, só entra de máscara. Depois eu fui num outro supermercado, né, que é de uma estação do ano, não vou citar o nome, que é uma estação do ano,
e lá realmente só estão usando o álcool, não estão exigindo máscara, né? Então acho que todos nós precisamos ter essa preocupação de inclusive ter um controle, né? Um controle de acesso. Nós mesmo, já que os comerciantes, alguns possam não ter, mas que a gente tenha esse controle, né? A minha preocupação, Wagner, a nível de Brasília e de todos os estados que aderiram a essa reabertura parcial, é que as pessoas, eu não falo nem tanto o comerciante, né? Mas assim, as pessoas que vão ter que ter o bom senso de ajudar o próprio comerciante nessa questão de manter distanciamento, evitar aglomeração. Na verdade, o depende comerciante mais de nós do que do comerciante, né? na verdade. Não, mas o comerciante ele tem que entender que tem um decreto, né? Exatamente. Se o comerciante não seguir o decreto, ele pode até perder a licença de funcionamento. Desse estabelecimento que você falou. Eu queria passar um pouco aqui com as pessoas que estão assistindo a gente. O Luiz Rogério está dizendo aqui, olha, fico vendo esse tanto de gente com máscara nas ruas, me vejo como se eu estivesse no Japão, realmente, né? Mas eu queria ver mais gente, viu, Luiz? Eu queria ver mais gente usando máscaras nas ruas, porque aquela velha história vai se transformar igual a dengue, né? Eu posso limpar o meu quintal, se o vizinho não limpar, eu posso estar sendo infectado com a dengue, né? Sendo picado pelo mosquito da dengue. A mesma coisa a pandemia, né? Não adianta só eu usar máscara, não adianta só eu utilizar o álcool gel e me cuidar, né? Se o cara do lado da fila ou o cara que está dentro do supermercado comigo não se cuidar também, né? Exatamente. É uma situação muito complicada, né? Quero mandar aqui um abraço para o Rogério Martins, lá do ABC. Um abraço para você, Rogério. Obrigado pela tua sintonia. Um abraço para Desirê Santos. O Adriel disse que demorou, mas cheguei. Valeu, Adriel, pela tua companhia com a gente. Mandar um abraço para o Igor Araújo, Flávia Carvalho. BMG Ocidental está perguntando: será que a Prefeitura da Cidade Ocidental vai ter um novo decreto ou vai seguir o do governo do Estado? Não tem como a gente dar essa resposta, até porque os decretos eles estão sendo feitos quase que diariamente. Então, a Prefeitura ela vem seguindo o decreto do Estado, salvo algumas coisas que é um consenso, né, com as particularidades do município, né? Mandar um abraço aqui também para o nosso amigo Marcelo Araújo. Um abraço, meu irmão. E o nosso amigo Dorival Reis. Dorival tá também com a gente aqui assistindo o programa, né? Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. A Prefeitura de Cidade Ocidental te mantém informado dos protocolos de entrada em casa contra o coronavírus. Ao voltar para casa, não toque em nada antes de se higienizar. Tire os sapatos, desinfete as patas do seu pet se passear com ele. Tire a roupa e coloque em uma sacola plástica no cesto de roupas. Deixe a bolsa, carteira, chaves e demais objetos em uma caixa. Tome banho. Se não puder, lave bem todas as áreas expostas. Limpe seu celular e óculos com sabão e água ou álcool. Limpe as embalagens que trouxe de fora. Tire as luvas com cuidado. Jogue fora e lave as mãos. Lembrando que a recomendação é não sair de casa. Mas caso seja necessário, adote estas medidas. Contamos com a sua participação. Prefeitura de Cidade Ocidental. Que trabalhávamos em Brasília, lembro da época que a gente trabalhava junto, né, lá no Jornal da Comunidade,
nós perdíamos por dia no mínimo 2h30 para chegar e mais 2 horas para voltar, né? E com a questão da pandemia, o trabalho está totalmente sem trânsito. O home office desafogou e muito o trânsito em horário de pico no DF. Tá bem melhor o trânsito, bem melhor, mais tranquilo. Desafogou, tá bem melhor, sim. Não tá tendo trânsito, então tá bem melhor. O congestionamento também entrou de quarentena. Quem diria que o eixo monumental estaria assim, bem tranquilo, no horário de rush. Por isso que o pessoal, né, de trabalhar em casa, está deixando mais de sair e o trânsito realmente está ótimo. Segundo o Detran, desde o início do isolamento, a quantidade de carros circulando nas ruas do DF reduziu em 56%, reflexo do home office, já que muitas pessoas estão trabalhando de casa. Durante esse tempo que estamos vivenciando da pandemia, houve uma significativa redução, sim, tanto do transporte público como do transporte individual particular. E a tendência é manter o teletrabalho durante um bom tempo extra após a pandemia. É o que revela uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividades. O home office deve crescer 30%. Mas a ideia do trabalho remoto ainda divide opiniões. Não estou tendo o estresse do dia a dia, do trânsito, e isso proporciona uma melhoria na qualidade de vida. Estou conseguindo trabalhar bem, minha produtividade sim está rendendo bastante, a mais do que eu esperado. A produtividade cai, a gente tem uma facilidade muito grande de se distrair, de perder o foco dentro de casa. Eu acho sim que o home office tem sido um trabalho mais tranquilo em casa, porém tem as diversidades dentro de casa, que qualquer coisa tira a sua atenção, como as crianças, né? Você perde a noção de horário de trabalho também em casa, né? Eu percebo que as pessoas demandam de manhã, de tarde, de noite. Boa parte dos trabalhadores não tem acesso ao home office. O que melhoraria realmente o trânsito de Brasília seria um transporte público de qualidade. Eu vejo que de 10 carros, 9 só tem um motorista. Concordo com essa última aí que falou, dessa questão de concentração. Eu acredito que, infelizmente, dentro de casa, o nosso rendimento não é o mesmo, até porque você sabe que está dentro de casa. Então, qualquer coisa te distrai, um filho, enfim, um animalzinho que você tem, enfim. Tudo. Mas eu acho também, Wagner, que essa questão da diminuição no trânsito, não só, eu acredito que até a gente morou em Brasília, né, vive em Brasília e tal, é a questão das escolas também, porque são milhares de alunos que não estão tendo aula, e a questão dos alunos também em Brasília, eles usam muito transporte particular, também, né? As faculdades, né? Eu particularmente, eu não rende muito meu trabalho em casa, não. Eu não rende nada. De forma alguma. Porque eu olho para minha cama, aí quero assistir um filme, um seriado, aí o trabalho não rende. Não rende. Para mim, quando você está sozinho, talvez rende. Não, sozinho mesmo que imagina não rende. A mulher quando é verdade, né? Olha só, Lander, ó. Sandro, lixo seguro na pandemia. Pois é, novas regras para descarte protegem os garis nas coletas. Estar protegido do novo coronavírus não causa risco à vida de outras pessoas, ou não deveria causar. Mas nem todo mundo pensa dessa forma. Infelizmente, tem quem descarte o lixo de maneira incorreta, o que prejudica quem recolhe o material, que são os garis. No momento que for colocar na lixeira os sacos, já coloque os 2 sacos para, na disposição desse resíduo, garantir a segurança dos nossos garis. Estão sendo adotadas medidas de segurança para os quase 4.300 garis que atuam na varrição e na coleta dos nossos resíduos. Eles têm que usar luvas, álcool em gel e, no caso da varrição, manter uma distância de aproximadamente 2 metros entre um trabalhador e outro.
A ADASA, Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do DF, foi mais além no que diz respeito a esse perigo. Ela fez um estudo sobre o tempo de permanência do vírus nas superfícies e descobriu que no aço, ele permanece por 48 horas. No plástico, no silicone, na cerâmica, no PVC, nos metais e no teflon, 5 dias. No vidro e na madeira, o vírus fica durante 4 dias. Já no papel, ele dura de 4 a 5 dias. No alumínio, de 2 a 8 horas. E no látex, 8 horas. Diante dessa realidade, a agência divulgou novas regras de descarte do lixo. Elas valem enquanto a pandemia durar. A ideia é minimizar a possibilidade de transmissão do vírus. Em relação ao condicionamento, há uma orientação de que ele seja feito em sacos resistentes e descartáveis, que esse saco não seja completamente preenchido, que se preencha até 2/3 aproximadamente de sua capacidade e que eles sejam fechados de forma que os resíduos não sejam expostos para fora. No caso da coleta porta a porta, os sacos devem ser descartados no horário próximo ao de recolhimento, para que eles não fiquem tanto tempo expostos na rua. É importante lembrar que durante a pandemia, a coleta seletiva está suspensa. Voltar. Pois é, né, Sandro? Complicado isso aí, né, cara? A gente tem que realmente tomar muito cuidado, né? Na questão da coleta de lixo, na verdade, eu acho que não só na questão da pandemia, mas sempre tem que haver esse cuidado especial. Você viu ali, Wagner, que no aço, o vírus chega a se manter vivo durante, primeiro que o aço é metal frio, né? 48 horas. E a maioria dos corrimões e dos corrimãos aí, de escada e coisa, né? A gente tem vários lugares de escritórios, enfim. Verdade. Olha, hoje em Cidade Ocidental o comércio, né, voltou um pouco, né, a funcionar. E lá em Lusiânia voltou a funcionar desde sexta-feira. As lojas lá já estão abertas desde a última sexta-feira, até contrariando tudo que estava sendo feito, né? O comércio aqui em Lusiânia reabriu as portas no último sábado. O decreto que autoriza a reabertura do comércio foi publicado na noite de sexta-feira. Eu falo ao vivo aqui na Rua do Comércio, bem no centro de Lusiânia. Vamos ver como é que está a movimentação aqui. Inclusive, ali atrás tem uma fila, várias pessoas próximas uma da outra, o que não é recomendado nesse momento, né? Eu estou reparando aqui que várias pessoas estão circulando aqui pelo centro da cidade também, utilizando máscaras. Outras pessoas já não estão utilizando. Inclusive, passou uma senhora, uma idosa, que agora há pouco, sem a máscara. E a gente sabe que os idosos estão no grupo de risco, né? A expectativa da Prefeitura de Lusiânia é que pelo menos 70% do comércio retome as atividades. Mas algumas atividades ainda estão proibidas, como cinemas, casas de festas e também as academias, já que reúne um grande público, né? E nesse momento é perigoso. Neste decreto tem alguns protocolos de segurança. Um deles, por exemplo, é se o comerciante quiser reabrir a loja, ele precisa fornecer máscaras e também luvas para os funcionários e precisa disponibilizar também álcool gel tanto para os funcionários quanto para os clientes. Além disso, é preciso ter uma distância de 2 metros, essa medida, esse afastamento de segurança. O decreto diz ainda que se tiver um aumento de casos do novo coronavírus aqui em Lusiânia, ou se o governo do estado fizer alguma alteração, esse decreto pode ser revogado. Aí volta o isolamento social e, consequentemente, as lojas serão fechadas novamente. E vai ter fiscalização, viu? Se tiver cobrança abusiva no preço de mercadorias ou se o comerciante não obedecer às regras, ele pode pagar uma multa e ter a loja fechada. Olha, nós já estamos de volta. Não tem jeito, programa ao vivo e a participação do pessoal aqui, infelizmente, acaba fazendo isso, né? Olha só, Sandro, Novo Gama era foi o único município até agora, né, aqui da região do entorno que ainda não tinha registrado um caso de infecção do coronavírus, né? E hoje a secretária de Saúde fez um apelo. Ela disse, Wagner, que o maior problema do município, no município, são as aglomerações.
Contamos com o apoio e colaboração de todos, pois o isolamento social nesse momento se faz importante. Vamos manter o distanciamento social, a higienização das mãos, o uso de máscara e todos os modos de prevenção. Reforço também aos senhores moradores que hoje a nossa maior dificuldade está as aglomerações no supermercado. Evite ir a família toda ao mercado. Quando for, leve só uma pessoa, vá só uma pessoa, de preferência que essa pessoa não faça parte do grupo de risco. É isso, né? Fica aí agora a preocupação, né? Essas aglomerações não é caso só de Novo Gama, né? Todos os dias nós estamos falando aqui que em Cidade Ocidental as pessoas não respeitam, né? Prova disso é a Caixa Econômica, prova disso são as lotéricas. Hoje o comércio reabriu e eu vi uma grande movimentação. E olha, Sandro, poucas pessoas usando máscara. Pois é, a gente até chegou a conversar aqui, como nós temos uma agência bancária aqui na entrada da TV, a gente chegou a comentar, é absurdo que as pessoas... Gente, aí depois a gente não pode culpar o prefeito, a secretária de saúde, enfim, porque nós não estamos fazendo a nossa parte. E a nossa parte é a mais fácil, que eu acho. É tão pouco, né? Que é o quê? Manter uma distância, máscara e luva, se possível. Pronto, não tem mais nada além disso. É o mais fácil de toda essa pandemia, o mais simples ficou para a gente, né? Mas o maior, como é que se diz, afetado também somos nós. Nós temos a parte mais simples, em contrapartida nós somos os maiores afetados, se não fizermos a nossa parte. Não tem jeito, né? Infelizmente, a dor só é sentida quando chega no nosso calo, né? Infelizmente. Sandro, bora para o momento show da Xuxa. Queria agradecer aí, dar um grande abraço, já falamos anteriormente, mas reiterar aqui o meu amigo Dorival. Grande abraço a você, ao Carlinhos, ao Eduardo, irmão dele. Grande abraço para vocês, grandes amigos meus, Marcelo, Roberto, enfim, agradecer a todos vocês aí, agradecer também pela audiência que vocês estão nos dando. Sempre que possível, compartilhem, né, nossas transmissões. E vocês tenham uma excelente noite, que Deus abençoe a todos e uma boa noite para vocês. Quero mandar um abraço aqui, eu já mandei um abraço para quase todo mundo. Para quem eu não mandei um abraço, sinta-se abraçado, né? Mas os dois últimos que entraram aqui, segundo, né, o meu celular e aqui o notebook, foi a Daniele Gonçalves, um abraço, Daniele, e o meu amigo Manuel Chora. Manuel, tô doido para fazer minha barba de novo contigo, meu irmão, tá na hora, tô precisando, viu? Olha, mais tarde, às 11h30 da noite, vai ter o programa Manancial de Bênçãos, né, do Pastor Léo. Quero convidar você que está nos assistindo para 11h30 você entrar na nossa página, né, e acompanhar uma palavra abençoada hoje. O Pastor Léo trouxe uma pastora aqui, olha que tá uma palavra, Sandro, muito forte, louvor também, muito bacana, tá? E antes de me despedir, quero, claro, trazer um texto para você refletir. Vai, Sandro. O Felipe, bem lembrado. Olha, nessa sexta-feira vai entrar no ar o portal Destaque Ocidental. Portal do nosso amigo jornalista Felipe Chiavegato, que divide aqui, né, a bancada do Contraponto, e vem novos projetos também, né, Sandro? Depois a gente vai trazendo aos poucos. Mas o Felipe vai estrear na sexta-feira o portal de notícia dele, destaqueocidental.com.br. Já vai anotando aí, né, no seu celular, que na sexta-feira vai estar no ar. A partir um abraço de sexta-feira, claro, aí, prestigiem. Mandar também um abraço para o Felipe Chiavegato e a Renatinha, né, a esposa dele. Um beijo para vocês. Olha só depende de nós. Só depende de nós de que forma vamos encarar um novo dia, uma nova dificuldade, uma mudança ou uma forma geral à própria vida. Em cada um de nós vive o poder da escolha, o poder de lutar ou desistir, de seguir em frente ou recuar. Por vezes parece difícil, impossível, mas quando existe verdadeira vontade de lutar, tudo se torna superável.
Então não desista nunca. Por mais impossível que pareça, tudo é possível. O poder está em você. O poder de querer, o poder para fazer, o poder para mudar e o poder para conquistar. Beijo no coração de vocês, um abraço e até amanhã, se assim Deus nos permitir. Tchau.